TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Mais um Janela do Céu iniciando aqui, mais uma segunda-feira à noite, e a gente tá aqui com mais um convidado no dia de hoje para conhecer um pouquinho mais da história de mais um membro do Corpo de Cristo, né? Quem tá comigo aqui hoje é a Caroline Xavier, de Caxias do Sul, e ela vai contar pra gente um pouco da história dela, né? Como que ela conheceu o Senhor, como é que foi essa caminhada na vida dela no momento em que ela conheceu o Senhor. Tudo certo, Carol? Tudo certo, boa noite aos ouvintes aí, a Ana. Todos possam ser edificados aí com o meu testemunho. Isso aí, então vamos lá, Carol. Começa contando pra gente como é que foi assim que tu chegou na igreja. Se foi a tua família toda que veio, como é que foi esses primeiros passos? A minha família já era da igreja, né? Quando a minha mãe começou a conhecer o Senhor e congregar na Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu estava na barriga ainda. Então, não sei se eu posso dizer que eu nasci no reino, né? Que eu já nasci de berço cristão, mas eles começaram assim e eu já da barriga. Então, teve um tempo em que o Sérgio, né, que na época eles congregavam em Glorinha, quando eles trabalhavam num sítio, foi lá que eles conheceram Jesus, né? E de lá eu fui consagrada no ventre pelo irmão Sérgio ali, um profetinha, né? Hoje é outro ministério que está se desenvolvendo, mas é o profeta também que começou a desenvolver no começo quando eu conheci o Senhor. E depois desse tempo que eu nasci, quando eu nasci, depois cresci, foi com meus 12, 13 anos que eu fui começar a conhecer o Senhor, né? E teve um período que a gente se desviou, mas a gente nunca saiu da igreja, assim, vamos dizer assim, a gente nunca foi para outra denominação ou para outra religião. E foi assim que a minha família veio para o Senhor, né? Começou meus pais, depois quando eu fui mais crescida, que eu fui conhecer o Senhor. Sim. Porque quando a gente conhece, quando é pequena, é uma experiência, né? Quando a gente já é um pouco maior, a experiência é outra, né? E como tu poderia, assim, contar como é que foi o início de quando tu realmente sentiu que agora era tu, então, que tava nessa caminhada e tu que tava conhecendo o Senhor? Quando eu conheci foi quando a minha mãe decidiu voltar para a igreja, né? Que estava prestes a destruir toda a família. Nós passamos por um período de 12 anos desviado e nesse período a minha mãe foi procurar a igreja de novo, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo. E nisso eu comecei a ir junto, né? E foi tudo meio rápido comigo, assim, porque eu não teve muita resistência da minha parte, assim, para conhecer, para me batizar. Então, quando eu conheci, eu tava brincando com a minha amiga, eu passei fim de semana na casa dela, e minha mãe disse que a gente ia viajar, só que ela não deu muitos detalhes, eu não sabia de nada, né? E quando eu cheguei em casa, tinha um irmãozinho lá que tava conversando com ela, e ela disse que me perguntou se eu queria me batizar, né? E eu fiquei um pouco assim, porque foi meio de surpresa, né? E eu disse que queria. E assim eu fui, me batizei e comecei a conhecer mais o Senhor, né? E tu lembrava, pelo que eu entendi da história, quando tu era muito pequena ainda, teus pais se afastaram um pouco da igreja, né? Mas tu lembrava Sim. ainda de algo da igreja e tal? Ou era muito vago, assim, tu era muito pequena na época? Lembrar eu não me lembrava, mas o que eu conheço é das histórias que a minha mãe conta, né? Do que ela me contou que aconteceu, é o que eu conheço, assim, daquela parte inicial, né? Sim, Mas entendi. o que eu conheço mais é de agora. Bacana. E como é que foi, então, pra ti, nesse momento que tu decidiu se batizar? Tu foi mais ou menos ali, né, no momento surpresa, mas depois que tu se batizou, tu realmente começou a buscar, entender o que tu tinha feito, o que era essa caminhada com o Senhor? Como é que foi? Sim, quando eu comecei, o primeiro livro que eu li foi O Dano da Amargura, né? Porque eu era um poço de amargura, assim, com as situações que aconteciam em casa, e o meu refúgio era videogame, né? Eu tinha um vício em videogame, então eu passava a noite e eu era muito mal-humorada, assim. E no começo, eu lembro que o irmãozinho que estava ministrando a gente,
ele me entregou o livrinho e eu lia um capítulo por dia, né? Sim. E toda vez que ele ia lá em casa, eu falava, isso tá no livro, né? Uhum. E aquilo ia me chamando a atenção e eu comecei a me interessar, assim, né? Porque eu não tive muita resistência, como desde do ventre eu já tinha uma certa inclinação para isso. Então eu fui conhecendo aos pouquinhos, depois que eu li O Dano da Amargura, eu fui conhecendo mais, e aí comecei a aprender violão, né? Me interessar por instrumento. E dali eu fui indo. No começo a gente não é muito aplicado, assim, né? Sim. Mas eu fui indo, foi crescendo e aquilo foi tomando mais. E hoje eu vivo, bem dizer, só pra obra. E nesse momento, assim, que tu começou a ter contato com o material, tu tinha quantos anos? Eu tinha de 12 a 13 anos. Que eu me lembro, eu tinha de 12 a 13 anos. E aí, nesse momento, praticamente tu viu o retorno de toda a tua família, né? Pro reino. Sim. Foi tudo aos pouquinhos, foi tudo junto, né? Que começou a minha mãe e o irmão foi apacentando a minha mãe, né? Ele foi pelo lado da minha mãe e ele nunca viu meu pai assim, sim, no começo, né? E depois disso começou a ter grupo familiar aqui em casa, né? E primeiro quem conduzia era o irmão, depois ele passou para a mãe e aí foi o meu pai que começou a conduzir. Que bacana. Então tu viu toda uma diferença dentro da tua casa também, né? Nesse momento de retorno. Daí, junto, que para mim foi assim, quando eu li o livro, dizia que tinha que perdoar, né, o dano da amargura. E o meu problema era esse. Então, eu orei e liberei perdão, porque no começo eu não sentia, né? A maioria das vezes a gente não sente aquele sentimento de perdoar a pessoa. Então, eu perdoei, liberei ali eu e Deus, e depois ele moveu a situação que foi consertado com toda a família. E dali começou os três a buscar tudo junto, né? A palavra, e assim a gente foi crescendo e foi mudando a família. Que bacana. Algo interessante também que tu comentou é que quando a gente tá com problemas, às vezes, né, sem conhecer o Senhor, ou às vezes até quando a gente já conhece, né, a gente acaba buscando refúgios, né, uma fuga daquele problema, daquela situação. Como tu falou, o teu caso era no videogame, né? E quando tu começou a ter esse contato com o Senhor, tu falou que começou a se interessar pela música, né, essa parte dentro da igreja. Como é que foi essa mudança, assim, do Senhor começar a te esclarecer esses pontos, assim, que o Senhor gostaria de uma melhora na tua vida? Ele foi me mostrando o que acontecia no mundo espiritual, né? Ele mostrava o que acontecia quando eu estava jogando, porque para mim era um refúgio, mas eu não tinha noção do que acontecia no mundo espiritual. Então o irmão uma vez me ministrou sobre isso, e eu na hora, nós estávamos no grupo familiar na casa dele, e eu comprei o CD de louvor, né? E eu coloquei, ao invés de eu jogar a noite inteira, eu coloquei o louvor a rodar a noite inteira. E assim foi mudando o meu humor, né? Foi mudando internamente em mim. Isso cooperou muito, né? E depois dali eu comecei a aprender violão, né? E comecei a me interessar mais por instrumento. E hoje eu sou apaixonada por instrumento. Quem vê, eu chego a ser chata, assim, de tanto mas isso é o que o Senhor usou, né? Hoje para me voltar pro reino. Que bacana. E a experiência de dentro de casa, eu acredito que é um pouco mais difícil, né? Essa parte de perdão dentro de casa, amargura, né? Porque é com quem a gente convive diariamente, né? Se é uma pessoa que a gente viu uma vez, acho que teve uma situação ruim, às vezes é mais fácil da gente liberar o perdão, pedir o perdão, né? Mas agora dentro de casa, que são com as pessoas que a gente convive todo dia, né? Eu acho que é um pouco mais difícil, né? E essa experiência pra ti foi uma transformação, tu viu assim que nossa, realmente foi o Senhor que fez isso. E como é que tua família viu isso? Essa mudança tua de humor, de comportamento? A gente viu que a gente errou, né? Porque daí quando a gente se desviou, quando a gente voltou, foi por causa de uma bênção que a gente se desviou, né? Então depois, quando a gente voltou, a gente não queria mais voltar para o mundo, porque já estava tudo destruído, né? Não queria voltar para aquilo que era antes. Então, conforme a gente foi vendo a mudança um no outro, porque foi meio coletivo, assim como foi individual, foi um pouco coletivo. Então, a gente foi vendo a mudança um no outro, cada um cooperando, né, para melhorar a situação dentro de casa, e assim foi mudando, isso junto com o grupo familiar, né. E assim, quando a gente começou a acessar a palavra, ali aprender as coisas, então a gente já começou a entender melhor e saber como lidar com as situações. Uhum. Interessante isso também que tu falou do grupo familiar, né?
Porque às vezes a gente pensa que é algo tão comum, né? Ah, se reunir dentro de casa, falar do Senhor, é algo que às vezes a gente já tá acostumado, né? Mas isso realmente tem uma unção diferente, pode-se dizer assim, né? De que toda a família que tá ali dentro daquela casa parece que recebe um extra do Senhor, né? Tem tanto a liberação no ambiente ali, né? De louvor, oração do Senhor, ver que aquela casa tá abrindo as portas pra igreja, né? Tem uma mudança tudo isso, né? E tu viu essa mudança depois do grupo familiar abrir na casa de vocês? A gente vê porque muda até o ambiente em si, né? Que quando a gente chega nos locais, quando a gente conhece o Senhor, a gente sente a mudança dos ambientes nos ares, assim, né? E foi mudando a situação, o ambiente em casa, assim, né? Porque antes era aquela coisa ruim, né? Porque era uma divisão dentro de casa, não podia nem se olhar um pro outro por causa, né? De tantas trevas que tinha ali. Então, depois que entrou o grupo familiar, foi limpando, né? Vai limpando, consequentemente, porque vai entrando a palavra, né? E o Senhor vai tomando conta da casa, né? E quando a gente decide colocar o grupo familiar, é como se a gente pedisse pro Senhor governar a casa, né? Como se ele fosse o dono. Como se a gente pode reivindicar, né? Aquele lugar para ele. A gente abre as portas para pessoas entrar ali, né? Mas é para Cristo também, né? A gente deixa bem claro, que nem tu falou, que, Senhor, eu quero que tu fique nessa casa, né? Essa casa é tua. E com certeza há muitas mudanças, né? Depois que a gente toma essas decisões. Carol, a gente vai ter que fazer aquele nosso breve intervalo aqui, mas a gente já vai voltar para saber um pouco mais da tua história. Estamos apresentando Janela do Céu.